Boa noite, pessoal. Nós aqui de novo na Deep, depois de uma aula aí da quarta-feira, no Selma na Mente. Hoje, dia o quê, Thaís? Dia 24 de outubro de 2018. E eu vou falar, como eu disse para vocês da outra vez, né, da segunda tópica do ego. Meu Deus do céu, o ego que leva tudo, o ego que tem que lidar com tudo. Como surgiu o ego? O ego que é responsável pelo nosso sistema de defesa. Olha que coisa fantástica, né? Que é a nossa parte consciente, mesmo tendo uma parte inconsciente, a nossa parte consciente. Então, da onde surgiu o ego? Lembra que eu contei para vocês que o Freud começou toda a psicanálise percebendo que a gente tinha aí dois lugares, o inconsciente e o consciente. E que no meio do caminho aí tem uma zona mais, digamos assim, mais acessível e menos acessível, depende de onde estão as informações, que é mais perto do consciente, mais perto do inconsciente. Isso foi a primeira tópica, quando ele chegou à brilhante conclusão. Então, em 1900, na interpretação dos sonhos, ele fala do inconsciente, e essa é a maior contribuição, talvez, que o Freud tenha feito, ao lado de muitas outras espetaculares, mas a ideia de inconsciente é fantástica. Por quê? Porque isso absolutamente não nos faz escravos. Ao contrário, a consciência de que nós temos um inconsciente é que nos faz atores, sujeitos da nossa vida, né? E a consciência de que o nosso inconsciente, ele não age por nós, mas age através de nós. Muitas vezes a nossa revelia, fazendo com que a gente faça coisas que depois a gente até se arrepende e não gostaria de ter feito, foi a grande contribuição do Freud, né? Percebendo aí isso pelas histéricas, enfim, quando ele começou a estudar tudo isso. E aí ele chegou à brilhante conclusão, então, né, estudando a existência do inconsciente, a existência do consciente, estudando os sintomas das histéricas, na época que ele começou a estudar isso, 1895, 1900, começou a estudar a histeria, que então, se a gente buscasse dentro do inconsciente as informações e a problemática, aquilo que estava causando os sintomas, e trouxesse para o consciente, a gente elaborasse, acabavam os sintomas. E aí foi que ele percebeu, vai lá buscar, não é simples. E aí ele faz a segunda tópica, não é simples porque está muito defendido, esse é o assunto. E aí ele entende que, além disso, além desses lugares que a gente tem, o inconsciente, o consciente, com o pré-consciente, a gente tem pessoas que nos habitam. Então ele começa a descrever o id, que em português a gente chama de id, chamando o latim. Aquele, é um pronome do latim aquele, né? Em alemão é o es, né? Então, ele descobre que dentro do nosso inconsciente mora o id. E o id é o grande responsável por manter o equilíbrio do sistema, do nosso sistema psíquico, do nosso aparelho psíquico, né? Que vai se formando, a gente não nasce com o aparelho psíquico, eu já falei isso para vocês, estou repetindo. Então, esse sistema que nós temos, o sistema psíquico, o aparelho psíquico, ele precisa, como qualquer sistema, estar num equilíbrio, né? Para ele viver longamente. Então ele busca o equilíbrio. E o id é o grande responsável por esse equilíbrio, porque ele busca prazer. É ele que vai dar, através do sistema pulsional, uma hora dessas eu falo do sistema pulsional para vocês, né? Ele que vai dar a ordem para o sistema buscar o equilíbrio. Bom, só que o que acontece conosco? Nós vivemos em sociedade, nós assinamos um contrato social, né? E esse contrato social, viver em bando, viver no coletivo, viver numa comunidade, faz com que a gente tenha que observar regras. Então a gente vai ver que uma parte do id vai se especializar
para lidar com o não pode, com as regras do contrato que nós assinamos para viver em grupo. E por que a gente decidiu viver em grupo? Ora, porque a espécie parece que vai melhor se a gente estiver junto. E o que acontece? Por conta disso, o ego é aquele que vai ter que lidar com o conjunto de regras. Só que o ego, ele vai se formando, é um processo que anda par e par com o nosso sistema orgânico, porque não tem separação entre sistema orgânico e sistema psíquico, é uma coisa só. Então olha que bonitinho, o bebê, ele não nasce com o ego. Primeiro ele nasce, né, com a ausência dessa estrutura. Então o bebê, ele não tem uma capacidade de avaliação. Ele sente, ele tem espasmos e é assim que ele resolve o mal-estar, através de uma descarga, né, nervosa, que faz com que ele chore, com que ele se debata, com que ele se esperneie. Conforme o sistema neurológico, conforme todo o sistema orgânico vai se desenvolvendo, ele em paralelo vai desenvolvendo essa estrutura que é capaz de lidar com o não, que é o ego. E é por isso que a gente diz que o ego aparece primeiro, né? Primeiro o id, que está lá, depois o ego. Porque justamente o ego, através da visão, audição, tato, olfato e paladar, vai entendendo aos poucos as regras que fazem parte daquela comunidade ao qual essa criança pertence. Então, num primeiro momento, a criança, ela começa a ter a capacidade de incorporar, quer dizer, ela tem a capacidade de colocar dentro dela as coisas que vêm de fora do mundo, né? Ela ainda acha que ela é o centro de tudo, que não existe nada fora dela, só existe ela. Na medida que a criança vai crescendo, esse ego vai começando a se desenvolver, a criança vai percebendo que ela é capaz de introjetar. Ela começa a colocar não coisas dentro de si, mas ideias, sensações, enfim, ela vai tendo a capacidade de introjetar. E em introjetando, ela começa a se identificar. Ela consegue mostrar os valores, ela consegue mostrar que ela está entendendo os valores daquela comunidade, para ela ser aceita. Porque na verdade ela tem medo de morrer. O bebê humano, ele é muito frágil, então ele tem medo de ser abandonado e morrer. E na medida que ele mostra essa capacidade de se identificar, ele vai formar o que a gente chama de ego ideal, e para a psicologia, a personalidade. E é como ele mostra que ele está integrando os valores daquela comunidade e não vai ser abandonada por ela e não vai morrer. Na medida que ele vai aprofundando esses valores, vai introjetando mais profundamente, ele vai formar o ideal de ego, que é o caráter, que é o conjunto de valores mais profundos que vão reger que vão constituir aquele ser. E aí ele vai montando o ego. Isso eu vou mostrar então com mais tranquilidade para vocês na próxima quarta-feira no Selma na Mente. Hoje eu só queria gastar esses últimos minutinhos que nós temos para lembrar vocês que amanhã, quem quiser vir assistir pessoalmente a nossa primeira aula da turma da DEEP de quinta-feira, aqui na Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 146, 10º andar, né, aqui no Itaim, será muito bem-vindo para a gente ganhar às 7h30 da noite, às 19h30, para ganhar um abraço aí, a gente está junto amanhã, inaugurando essa nova turma. E quem não puder vir, pode assistir online, é só ir para o Facebook, no Selma Patovilla, pedir para ser adicionado, caso não faça parte, e a gente então se fala amanhã na primeira aula da turma de quinta. As 2 primeiras aulas serão abertas, talvez alguma outra, e eu fico esperando vocês. E quarta que vem, Selma na Mente, para a gente continuar falando do ego e como o ego faz o sistema de defesa e, por tabela, os sintomas e esse conflito psíquico todo.
Um grande beijo, bem sem conflitos para vocês e até amanhã com muito carinho.